Graça e paz, amados, bom dia, glória a Deus, iniciando aqui mais uma semana, a semana produtiva, porque realmente o domingo é o primeiro dia da semana. Ontem na casa do Senhor, aprendendo um pouco mais para a gente buscar o descanso, assim como Hebreus 4, no verso 11, nos ensina, para que a gente, de alguma forma, procuremos esse descanso, para não cair no exemplo de desobediência daqueles que não conseguiram a buscar na palavra de Deus, que é viva e eficaz. E a eficácia da palavra, desde ontem na igreja, ontem foi sobre a essência de um verdadeiro cristão. Do cristão que é imitador de Cristo e tem Cristo dentro de si. Então esse cristão, assim como foi uma passagem de Naamã, uma menina que ali ela, de todos os sentidos que ela poderia, todo o sentimento que ela poderia ter, porque ela era uma prisioneira, ela foi levada cativa de Israel ali para, no caso que Naamã ali recrutou e buscou aquelas pessoas, os despojos de guerra, ela foi como um despojo desse. E essa menina tinha toda a raiz de amargura para dizer para Naamã, quando ela descobriu que ele tinha lepra, ela tinha todos os sentimentos, ele poderia ter todos os sentimentos de fazer com que e desejar que aquele general de guerra continuasse com aquela lepra e morresse com ela. Mas no estudo aqui de hoje, trazendo a Davi, a uma passagem que ele se fez de amalucado para fugir de Abimeleque, que na verdade era Aquis, que Abimeleque, na verdade quem estuda as escrituras, tem no mínimo 4 pessoas que foi usado esse nome, porque em algum contexto quer dizer que é o meu pai rei, ou em outro como se fosse um faraó, mas ali era o rei Aquis. Mas o sentido aqui hoje, para a minha vida e para a tua vida, para a gente procurar o descanso na palavra de Deus, é fazer uma forma que essas raízes de amargura não contamine você, que você não consiga viver a paz e nem o bem por raízes de amargura. E a Bíblia diz, Salmos 34, verso 14, aparta-se do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Aqui nesse contexto, como eu disse na introdução, Davi se fez de amalucado para fugir deste rei, porque os soldados dele falavam que ele era o rei Davi, aquele que matou leões, matou leão, matou urso e também aquele filisteu. Então ali ele estava fazendo de amalucado para que o rei não entendesse que era este que os soldados falavam, para ele sair ileso. E ali ele na oração disse e nos ensina: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todas a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Completai-os e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Irmãos, essa palavra nos leva a alguns paralelos, dentre elas Hebreus 12,
no verso 14 e 15. Olha bem o que nos ensina. Olha bem onde temos que buscar na palavra de Deus para obtermos o descanso, obtermos a paz, vivendo o que é bom e o que é mal, a gente nem expressar, nem fazer. Olha bem, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Raízes de amargura nos afasta da graça, nos separa da graça de Deus, meus irmãos. E você que tem raízes de amargura, aqui está dizendo que por meio dela, muitos serão contaminados. Então, se você tem a essência, como esta menina que foi recrutada, que foi como esposo de guerra, viu aquele general leproso com toda bondade no coração, com toda a essência de Cristo, sem amargura, ela falou: bem certo que lá em Israel tem um Deus que cura esta lepra. E Naamã, naquela ocasião, saiu lá do país, no país dele, e voltou para Israel, e teve um encontro ali com Eliseu, o profeta Eliseu, na qual este homem foi curado. Lógico que isso tem um processo, mas o teor aqui deste devocional é a gente entender que a raiz de amargura, o mal, vai contaminar muitos ao seu redor. Então a sua língua, assim como eu falei sobre Isaías, quando Isaías entendeu que ele tem que estar na total dependência, e a provisão da vida dele era Deus. Então é Deus que é a provisão na nossa vida, e temos que ter esta essência para entender o bem e o mal, para viver em paz ou não. E a raiz de amargura separa-nos da graça de Deus. E aqui também nos traz um paralelo em Romanos, aqui já é Paulo nos trazendo que, olha bem que Paulo nos traz aqui nesta manhã, 34:14, e aqui ele nos traz em Romanos 14, verso 19. Paulo aqui ensinando: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aqui está o 18. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Irmãos, o que temos que entender é que as pessoas que estão próximas de nós, ou nós mesmos, nós temos que fazer um autoexame para entender se o que a gente expressa, o que a gente leva adiante de alguma forma, como ensinamento, ou como conselho, ou como exemplo, não seja um mau exemplo, um mau conselho, porque certamente quando este é mau, é porque tem uma raiz de amargura. Eu só levei esse caso de Naamã com essa menina, porque essa menina tinha tudo para falar assim, que esse general morra por esta lepra. Mas nem eu, nem vocês que vão entender essa palavra, vão entender que esta raiz de amargura, ela precisa sair de nós. Aqui, como o verso principal diz: aparta-se do mal, e a raiz de amargura é mal. E pratica o que é bom. Você praticar o que é bom, Jesus nos ensinou. Ele morreu primeiro Pai, nos ensinou que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho
para morrer na cruz do Calvário, para que todo que nele cresce ou crer não pereça, mas tenha vida eterna. E para você e eu obtermos essa vida eterna, precisamos sair dessas raízes de amargura, apartando do mal, praticando o que é bom, procurando a paz, sendo obediente, como eu levei no paralelo de Hebreus 4, no verso 11, para não cairmos, assim como no exemplo de desobediência que aqueles caíram. E é deixar a palavra de Deus fazer a eficácia na minha e na tua vida. Olha bem o que diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. O descanso é a graça de Deus, e assim como aqui em Hebreus 12, no verso 14 e no 15, disse que a gente vai cansar se a gente continuar na raiz de amargura. E aqui na sequência diz: a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Por isso, aqui no próprio Hebreus, e mais uma vez, Hebreus no grego, na raiz hebraica, aliás, significa Ivirim ou Ivrim, que são aqueles que atravessam o caminho. Então, se eu e vocês estamos aqui nesse processo, aqui na terra, atravessando o caminho rumo à Nova Jerusalém, estamos atravessando esse processo e a palavra está aqui nos ensinando. E ela diz aqui exatamente assim, ó: segue a paz com todos e a santificação. Não seja separado da graça de Deus através dessa raiz de amargura que brota, que te perturba, que faz você perturbar todos que estão no meio de você e muitos serem contaminados. Aqui está dizendo exatamente isso para minha e para a tua vida nesta manhã. Então, que apartemos do mal, que pratiquemos o bom ou bem, procurando a paz, empenhando por alcançá-la. Glória a Deus pela palavra dele que nos oferece esse descanso. Espero em Cristo que eu e vocês possamos entender o que realmente está escrito aqui nessa palavra, que está aqui nos ensinando, que está nos exortando, que está nos aconselhando a nos posicionar para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. E para isso acontecer, precisamos ter a essência de Cristo, ser um verdadeiro cristão, entender que passamos por processos de forja aqui nesta vida, para crescermos, mas o processo, ele acontece se você tiver quebrantamento, se você se humilhar na poderosa mão de Cristo Jesus. Amém? E hoje eu vou orar no final. Glória a Deus. Eterno Deus, mais um dia na tua presença com a tua palavra, na certeza que ela sim fará a eficácia para que tenhamos vida e vida com abundância de paz. Assim como Davi nos ensinou aqui nesta passagem, que ele estava ali perturbado, que ele estava sendo perseguido por um rei, e ele estava ali, ele se comportou daquela forma. Mas o que ele nos ensina depois, fazendo esse cântico ao Senhor, é que a gente precisa depender do Senhor, que a graça do Senhor nos trará, nos fará ter estratégias de guerra. Nós vamos ter os comportamentos conforme o Senhor ensina por esta graça. Se a gente viver o que é bom ou o que é bem,
o que nos traz paz, com certeza a graça do Senhor não nos apartará do Senhor e fará com que a gente viva retos, justos e que alcancemos no trono da graça do Senhor o teu coração, para o teu coração alcançar os nossos, alcançar nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossos netos, nossos próximos, assim como muitos próximos de mim, até os que eu não conheço, chegará este devocional, esta palavra, mas que eles possam entender, assim como no contexto, precisamos ter a essência de Cristo na nossa conduta, na esperança no outro, com a graça do Senhor, Pai querido, e não com a amargura, com raízes de amargura que não pertence à sua legislação. O Senhor legisla com o que é certo, com o que é bom, mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores e Ele está à tua destra, nos ouvindo, sendo o nosso intercessor, e que no Senhor e em Cristo possamos obter esta graça para sermos vencedores aqui na nossa passagem terrena, e que assim seja, em nome de Jesus, amém. Amém, amados, glória a Deus. Receba a palavra de Cristo Jesus sobre a tua vida, porque se o Senhor de alguma forma conduziu essas redes sociais para chegar até você essa palavra, é porque o Senhor te chama, e receba este chamado. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a todos nós, uma abençoada semana. Abraços.